Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui trazer para vocês a resenha de um livro super importante que trata também de um assunto muito importante, mas que no entanto é pouquíssimo falado, pouquíssimo divulgado, mas é um caso que acontece mais comumente do que se imagina. E o livro que eu vou resenhar sobre esse assunto é o livro Prisioneiras do Espelho, escrito pela Michelle Engelke, um guia de liberdade pessoal para filhas de mães narcisistas. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Mas, antes de começar, se você aí ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem falar comigo através do e-mail aqui do canal e também das redes sociais, tá bom? E acredito que uma das grandes máximas que nós temos na sociedade é de que as mães sempre amam seus filhos e os filhos sempre amam suas mães. Mas infelizmente, nem sempre é o que acontece, mas ainda é um tabu a ser discutido pela nossa sociedade, que de alguma forma acabou dando uma aura santificada para o nome mãe. E se você aí é uma pessoa que assiste o noticiário, já deve ter visto alguns crimes, alguns casos bem graves entre esses tipos de familiares. Narcisistas são mães que sofrem do transtorno narcisista, que está descrito nos manuais de diagnósticos de transtornos mentais. O problema existe há anos, mas muito pouco se fala sobre essas relações conturbadas entre pais e filhos. E como eu falei, a sociedade coloca uma aura quase que imaculada no termo mãe e falar o contrário para muitos é considerado uma heresia. Na psicanálise, o narcisismo é o termo utilizado para pessoas que nutrem uma paixão excessiva por si próprio. Que amor próprio é importante, não se discute, mas isso vai bem além. Elas normalmente se admiram demais, sempre falam para as pessoas o quão elas são incríveis, o quão elas são perfeitas, o quão ninguém é tão bom quanto elas, geralmente cultivando sempre a própria imagem. E nesses relacionamentos abusivos de mães narcisistas, normalmente elas acabam transferindo as suas próprias frustrações e sonhos não realizados para os seus filhos. A consequência disso é trazer reflexos para essas crianças na vida adulta, mas muitas vezes essas vítimas acabam passando a vida inteira, às vezes justificando o injustificável, dizendo é que ela tem uma personalidade difícil. Mas hoje, graças à internet, é bem mais fácil das pessoas terem acesso a esse tipo de informação, de identificarem esse tipo de comportamento e, assim, conseguirem tratar as suas questões. E é justamente sobre isso que fala esse livro. E logo na introdução, a autora já conta uma historinha para a gente conseguir entender um pouquinho sobre o que é o transtorno narcisista. Então, imagine a seguinte história. Numa terra distante, chamada Perfeição, o seu governante, Perfeito, mantinha seu povo prisioneiro em seu grande espelho. Certo dia, Perfeito propôs a seus prisioneiros que lhes concederia liberdade, contanto que se tornassem perfeitos. Sem explicar, contudo, o que significava essa perfeição, somente que era necessária para que seu povo se tornasse livre. Os prisioneiros, confusos, mas ao mesmo tempo extremamente animados com a perspectiva de serem libertos do espelho de Perfeito, de uma vez por todas, passaram a uma busca enlouquecida por essa tal de perfeição. Eles fizeram tudo para alcançarem a perfeição. Mudaram o corte de cabelo, de roupa, trocaram de personalidade, de comportamento, de voz e de nome, porém, nada satisfazia Perfeito. Eles tentaram tudo, o tempo foi passando e após terem esgotado todas as possibilidades de aperfeiçoamento, voltaram-se uns contra os outros. Essa batalha levou anos e os prisioneiros de Perfeito literalmente destruíram uns aos outros em suas tentativas de se tornarem perfeitos. O único sobrevivente
foi perfeito, porque perfeito, só ele. E aí ela explica que os narcisistas são como prisioneiros de perfeito, pois vivem numa angústia constante de provar para si mesmos e para os outros que são perfeitos. Tudo e todos servem como instrumentos para que eles se sintam perfeitos e, consequentemente, livres. E aí, logo de cara, a autora já explica aqui alguns exemplos de como essa dinâmica narcisista de mães e filhas é observada na prática. Ela só reconhece as suas conquistas quando produzem um efeito positivo na imagem dela diante dos outros. Por exemplo, ela não demonstra nenhum entusiasmo quando você a comunica sobre uma promoção no trabalho, mas conta para as amigas em conversas no telefone. Ela está constantemente fazendo comentários desagradáveis a respeito da sua aparência e atitude, como se ela fosse um modelo de ambos. Por exemplo, critica sua maneira de lidar com os outros, seus interesses, seu peso ou estilo de roupa, como se tudo o que você precisasse para desenvolver um senso de identidade fosse a aprovação dela. Ela tem o hábito de expor você na frente dos outros, sem respeito algum, fornecendo detalhes sobre a sua situação, como se a sua vida fosse um livro aberto à apreciação pública e ela responsável por expô-lo. Ela usa o seu amor falso para conseguir o que deseja de você. Sua mãe se passa por querida ou amiga somente quando quer alguma coisa ou precisa de um favor seu. Porque, na verdade, ela não a ama. Ela é incapaz de amar. Ela ama somente o que você pode lhe proporcionar. Ela rejeita tudo em você que não a beneficie ou concorde com ela, independente do efeito que essa atitude provoque em você. Por exemplo, você termina um relacionamento abusivo com um namorado de status econômico privilegiado só para ver o desapontamento estampado na cara da sua mãe narcisista quando você lhe conta. Você aprendeu a ser incapaz de produzir nada de bom sozinha, pois, de acordo com a sua mãe narcisista, é naturalmente incompetente. Desde cedo, você aprende que não é nada sem a sua mãe, pois foi ela quem a colocou no mundo. Você, como todas as outras pessoas, não representa nada mais do que um acessório. Tudo que você faz não é bom o suficiente para sua mãe narcisista. Essa verdade mantém você alerta e governa seus pensamentos de forma soberana. Movida por um medo constante de ser rejeitada, você tende a fazer somente aquilo que sua mãe concorda. Você se torna ela. Como a sua pessoa não é e nunca será boa o suficiente, você se torna os gostos e preferências dela. Então, já deu para ver de cara que esse livro é um soco na boca do estômago para muitas pessoas que não imaginariam que seria um soco na boca do estômago. E aí ela vai repassando diversas características das mães narcisistas que muitas pessoas podem acabar se identificando ou identificando uma outra pessoa. Mas ela não só ajuda também a diagnosticar, a perceber esses sinais de que não é um comportamento normal, mas também explica como você pode lidar com isso, como você pode pensar a respeito e tentar sair dessa situação. Então, muitas pessoas crescem se sentindo insuficientes e isso o livro fala bastante, que muitas vezes as pessoas crescem com essa autoestima bastante abalada, sempre sentindo uma necessidade constante de tentar agradar as outras pessoas, porque no fundo, por não terem tido esse apoio emocional, esse amor das mães na hora da sua formação, durante a sua infância, são pessoas que acabam fazendo de tudo para agradar as pessoas com medo da rejeição. E isso pode trazer consequências terríveis, como a pessoa, por exemplo, se relacionar com pessoas abusivas e relacionamentos tóxicos para o resto da vida. Então, na verdade, a mãe narcisista, além de pensar somente nos benefícios que ela tem para si própria sobre aquela criança, ela não pensa também que ela pode estar estragando o futuro dessa criança todinha. E aí, num dado momento, fala o seguinte: como filha de mãe narcisista, você é totalmente impotente em diversas formas. Primeiro, você sofre sozinha, porque o narcisismo é tão difícil de comprovar. Isso se deve ao fato de que o narcisista nunca admite ter qualquer tipo de problema. O narcisista não tem capacidade, como pessoa adulta, de refletir objetivamente sobre a própria existência. É quase impossível corrigir algo supostamente correto sempre.
As pessoas normais aprendem com seus erros e períodos de tristeza, mesmo que modestamente. Você cresceu e amadureceu. Você mudou. Você não é mais a pessoa que era quando tinha 15 anos de idade, independente de sua mãe ser capaz de reconhecer esse fato. Você, na maioria das vezes, assume a responsabilidade por seus atos e mantém uma visão de mundo que reflete valores de pessoas experientes e maduras. Com a sua mãe narcisista, não existe diálogo que beneficie ninguém além dela mesma. Por isso, é como discutir com uma criança de 3 anos. Você não tem aliados nessa luta. Portanto, a sua luta contra o narcisismo é uma luta solitária. E é por isso que muitas pessoas passam a vida sofrendo, sem falar sobre isso com ninguém, sem buscar ajuda, porque às vezes elas vão conversar com um familiar e a pessoa olha pra ela como se ela fosse louca, como se ela estivesse exagerando, fala o clássico, ai, mas é só o jeito dela, ela é sua mãe. E as pessoas, novamente, muitas vezes sem saber a profundidade do caos dessa relação, acabam tentando jogar panos quentes e passando o pano para situações que são injustificáveis, como situações de humilhação, a situação que foi citada agora há pouco da mãe ficar expondo os problemas dos seus filhos para pessoas estranhas, mães que ficam controlando seus filhos pelas redes sociais, mães que querem inclusive as senhas de seus filhos nas redes sociais, mas infelizmente, como eu falei no começo do vídeo, pelo nome mãe ter uma aura quase que imaculada, a probabilidade de alguém acreditar em você, infelizmente, é bem pequena. E justamente falando sobre isso das pessoas não acreditarem em você, fala no livro o seguinte: a sua mãe é a melhor atriz do mundo. A sua mãe é como um mutante, a supermãe, na frente de outras mães, mas cobra cascavel dentro da própria casa. Ela é tão boa que convence até você, seu pai e seus irmãos de que mãe maravilhosa ela é. Você deve estar se sentindo culpada agora mesmo só por ter contemplado o fato de ela ser narcisista. E olha que você viveu esses anos todos sofrendo com a instabilidade emocional dela, sendo julgada, depreciada e denegrida de acordo com o humor da sua mãe. Poucos são capazes de reconhecer que a sua mãe não é certa e que na realidade é completamente transtornada. A sua mãe má? Nunca! Ela é tão disposta, comparece a todas as festas e aniversários, sempre elegante e comunicativa, e você sempre tão bonita e sorridente. Que isso? Uma das lições narcisistas mais importantes que você aprende é que não importa como se sinta, desde que esteja bonita por fora. Como filha de mãe narcisista, você é a mãe, irmã e confidente dela. Você é a terapeuta, fonte de entretenimento, saco de pancadas, advogada, consultora financeira, cabeleireira e empregada dela, entre muitas outras. Você é tudo, menos você. Desde criança você foi treinada a ignorar o que sente, porque quem você é ou o seu estado emocional não é importante. O mais inacreditável disso tudo é que essa pessoa que se supõe amar e cuidar de você, mas a trata como acessório substituível e dispensável, é protegida pela instituição mais tradicional da nossa cultura, aquela chamada mãe. Poucos têm coragem de questionar essa instituição. A mãe narcisista, é claro, sabe disso. E ela se refugia nesse conceito. Tudo que faz pode ser justificado com a frase: eu sou sua mãe. Quem tem coragem de refutar essa premissa? Mãe é mãe. Só que mãe de verdade não é somente um fato biológico. Mãe é quem ama e cuida, tanto do bem-estar físico quanto emocional e psicológico de seus filhos. E aí, como eu disse, a autora também dá sugestões de como lidar com essa situação, dizendo o seguinte: para você se curar desse abuso, resgatar o controle da sua vida e se libertar, precisa encarar essa verdade narcisista de frente. Acredite em mim, existe cura para o abuso narcisista sofrido. Você pode e deve reivindicar você de volta. Só você pode reencontrar aquela essência pura e sem traços de corrupção narcisista. Embora essa jornada não seja fácil, é possível. Chegou a hora de parar de se espelhar em uma alma quebrada e recomeçar a se autoafirmar
em tudo que você faz. Coragem. Você pode e deve dar um basta ao abuso da sua mãe narcisista. E aí, no primeiro capítulo, ela explica sobre o narcisismo materno, ela explica uma análise detalhada de como esse narcisismo pode ser visto através do egoísmo, antagonismo. E esse primeiro capítulo tem a intenção de expor de forma nua e crua as verdades e as motivações obscuras por trás desse comportamento. No segundo capítulo, ela explica como a mãe mantém a aparência de perfeição e autocontrole diante de você, da família e das outras pessoas. No capítulo 3, fala sobre você. Então, tem uma descrição detalhada de como o comportamento da sua mãe acabou afetando o seu senso de autoimagem e a sua capacidade de autoaceitação. E por último, no último capítulo intitulado Reivindicando Você, tem uma série de ferramentas terapêuticas para te auxiliar a reconquistar essa liberdade pessoal. Obviamente, se você estiver passando por essa situação e tiver uma condição financeira, é muito legal se você puder procurar por um terapeuta, um psicólogo, para fazer um acompanhamento mais de perto. Enquanto ainda estamos em pandemia, muitos terapeutas, você pode até buscar na internet, estão atendendo de forma online, então facilita bastante vocês não terem que se deslocar e conseguirem falar com um profissional para tratar essas questões. Mas esse é um livro muito legal, eu super indico, é um livro que não foi muito fácil de encontrar, é um livro que eu estava procurando há bastante tempo, mas eu acho que é um livro que deveria, na verdade, ser lido por muitas e muitas e muitas pessoas, para que desde cedo e comece a se falar sobre esse assunto, que é muito grave e tem consequências desastrosas no futuro das pessoas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você está passando por alguma situação, se você se identificou, se você já leu esse livro, se você já sabia sobre esse transtorno narcisista, comenta aqui embaixo a sua experiência ou o que você leu do livro, o que você achou, que eu vou querer saber, tá bom? Nas redes sociais existem diversos grupos de apoio onde vocês não vão ser julgados, vocês podem contar a história de vocês, as dúvidas de vocês, onde vocês serão acolhidos e ajudados. Então, eu espero ter ajudado, eu espero que vocês pensem sobre esse assunto. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.